Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarim, é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina. Se você é novo aqui no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo com todos os seus contatos. Assim nós continuaremos avançando no estudo geral da lição da Escola Sabatina. Vai ser mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, nós já estamos na lição 11, que tem como tema Ruth e Esther. E o verso para memorizar está em Esther, capítulo 5, verso 2, que diz o seguinte: Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Nesta semana, continuaremos a explorar histórias que prefiguram os eventos dos últimos dias. Nós sabemos que no contexto escatológico, alguns eventos são necessários acontecer. E através da história de Ruth e da história de Esther, nós perceberemos que nós temos um parente resgatador e nós temos também aquele que é o nosso libertador, aquele que é o nosso rei, aquele que vai de fato nos dar livramento em momento propício. Jesus Cristo está voltando e por mais que pareça que nesse mundo de pecado o mal está predominando sobre a vida de todos os seres humanos, inclusive sobre os servos e servas de Deus, no momento especial, Cristo, nosso resgatador, Cristo, nosso libertador, Cristo, nosso rei, ele nos dará livramento. Na lição de domingo, dia 8 de junho, o tema é Fome na Casa do Pão. Os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo como evidência de que, primeiro, Deus não existe, segundo, ele não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem, ou terceiro, ele não se importa com o sofrimento. E isso não é verdade. Deus, de fato, existe. Tudo que nós percebemos através da nossa ótica, através da nossa visão, nos dá evidências claras de que existe um Criador no universo, de que nada nesse mundo que ocorre de forma tão perfeita poderia existir do acaso, mas existe alguém, um design inteligente que está de fato por trás de tudo que foi criado. Existe um Criador e ele busca assim o tempo todo intervir, aplacar parte do mal, mas finalmente quando ele voltar, ele vai dar fim ao pecado, vai dar fim à maldade existente no planeta. E veja só, Deus se importa sim com o sofrimento humano e Deus, o maior preocupado, o maior ser que está desejoso no universo em acabar com o pecado é Deus. Deus não fica feliz com a maldade que existe nesse mundo. Afinal de contas, ele não nos criou para vivermos nessa realidade deplorável. Isso é consequência do pecado. Na lição de domingo, nós percebemos através da história de Noemi e Elimeleque, seu marido, algo que acontece lá em Belém, que significa casa do pão. Há uma grande fome e eles saem para uma outra terra. Chegando nessa terra, o esposo de Noemi infelizmente morre. E aí ela fica com os seus 2 filhos, que se casam. Posteriormente, os filhos de Noemi também morrem, mas uma das noras de Noemi decide permanecer com ela. Noemi muda o seu nome, a gente vai perceber na lição posterior. Mas veja, essa jovem valorosa permanece com a sua senhora. E agora, elas infelizmente perdem, perdem a herança, perdem a propriedade, e aí surge na história um homem
chamado Boaz, e essa é a lição de segunda-feira, 9 de junho. Ruth e Boaz. Na segunda-feira, 9 de junho, nós estudaremos essa história poderosa de amor. E veja, Noemi pediu que seu nome fosse mudado para Mara, que significa amarga, por causa da amargura da sua vida. Amigos, é muito fácil de entender por que ela muda o seu nome. Veja, ela perdeu primeiro o esposo, posteriormente perdeu os filhos, e veja, a vida dela de fato parece que foi uma vida marcada pela amargura, pela dor da perda. E olha, quando nós perdemos alguém que amamos, o sofrimento de fato é algo que se torna presente, porque nós não fomos criados para morrer. A morte é uma intrusa, a morte é algo que traz sofrimento. E Deus na pessoa de Jesus Cristo provou esse sofrimento na própria carne. Então, Jesus para nos resgatar da morte, Jesus para nos libertar da morte, ele veio e pagou o preço. Que coisa maravilhosa. Então, o Rei do Universo pagou o preço para a nossa libertação. Veja, Noemi não poderia tomar posse da terra de seu marido, Elimeleque, sem obter assistência da família de seu marido. Ela espera que Ruth possa se casar com um parente próximo de seu falecido marido e ter um filho em nome de Elimeleque. Aí surge Boaz. E veja, Boaz não era o parente mais próximo, mas ele luta, ele busca os juízes da terra, ele busca soluções porque ele amou Ruth. Amigos, eu quero lembrar para você que Jesus Cristo é o nosso parente resgatador, mas existe alguém nesse mundo que infelizmente também é um parente próximo, é um inimigo das nossas almas, Satanás. Existem algumas pessoas que preferem estar do lado do diabo, mas existem outras que preferem estar do lado de Cristo, o parente de fato, esse parente que é o parente resgatador. Veja só, lá no Éden, Adão e Eva, a semelhança de Belém, que era de fato a casa do pão, Adão e Eva tiveram variedades de escolhas para comer. Deus só pediu para eles, olha, não comam do fruto que está lá no meio do jardim. Aquele é o fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia em que vocês comerem desse fruto ou daquele fruto, vocês vão morrer. Mas eles desobedecem e agora o diabo, infelizmente, passa a ser o governante desse mundo, porque Adão passa a chave. Vou usar aqui essa linguagem um pouco metafórica. Ele passa a chave do controle desse mundo para as mãos de Satanás. Amigos, agora terça-feira, dia 10 de junho, Boaz, o resgatador, sendo Boaz um tipo de Cristo, essa situação revela uma questão em jogo no conflito. Cristo nos ama, mas há um parente mais próximo que também tem uma reivindicação. Você lembra da história de Moisés? Moisés morreu e em Judas 9 nós vamos perceber que há uma disputa ali entre Cristo e Satanás, entre Miguel e o diabo, pelo corpo de Moisés. Porque Moisés estava reivindicando, Satanás estava reivindicando Moisés como seu. E Cristo, o arcanjo Miguel diz, olha, o Senhor te repreenda. Você lembra da história de Jó? O próprio diabo, o próprio Satanás comparece diante de Deus e diz assim, olha, eu venho da terra, eu venho de passear, de rodear pela terra. Então ele estava reivindicando a terra como uma propriedade sua. E para ele, Jó também era pertencente a ele. E ele até argumenta, olha, Jó só é fiel ao Senhor porque o Senhor dá tudo a ele. Então você percebe o próprio Cristo dizendo, o diabo é o príncipe deste mundo. Amigos, nos eventos finais da história dessa humanidade, na história daqui desse planeta, Jesus trará o resgate necessário. Jesus será o resgatador. E aí na lição de quarta-feira, 11 de junho, a mãe Satanás.
Amigos, Amã realmente é uma prefiguração do diabo. É uma prefiguração do diabo. O diabo que persegue o povo de Deus, o diabo que afronta o povo de Deus. Mas veja, na lição de quarta-feira fica muito claro que mesmo que o povo de Deus passe por decretos ao longo da história, e no finalzinho da história da humanidade haverá um decreto, assim como Amã, induzindo o rei, elaborou um decreto contra os judeus. O povo de Deus, nos últimos dias, também vai ser passivo de um decreto que os desafiará no contexto de ser fiel ou não a Deus. E eu digo para vocês, Deus estará do lado do seu povo. O diabo reivindica este mundo como seu, mas a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam seus mandamentos, desmente a sua reivindicação de supremacia completa. A supremacia dele não é completa, existe um povo que é fiel a Deus, que é fiel aos mandamentos de Deus, e eu te convido em nome de Jesus a permanecer fiel a Jesus, porque Ele é o nosso Cristo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso resgatador. Quinta-feira, 12 de junho, para um tempo como este. Esther, você sabe a história, ela foi escolhida para ser rainha, né? Rainha da Pérsia. Então, Esther agora, foi para esse momento que Deus escolheu, para que ela estivesse ali, e no momento propício, Deus usa aquela mulher para libertar o seu povo. O rei também dá liberdade, o rei dá um decreto de livramento sobre o povo judeu. Amigos, nós temos um rei. O nosso rei, ele nos trará livramento. O nosso rei trará livramento sobre a igreja remanescente, sobre a igreja que guarda os mandamentos. Esther descobriu que não estava sozinha para enfrentar a perseguição que Amã havia desencadeado sobre seu povo. Ela encontrou o favor do rei e seu povo foi finalmente libertado. Eu gosto sempre de destacar que Deus está por trás dos livramentos, para não parecer que é pela ação humana que os livramentos acontecem. Obviamente, Esther e o povo hebreu, o povo judeu, oraram, clamaram a Deus e Deus interviu. Primeiro livrando a rainha e posteriormente livrando o povo por completo. Sexta-feira, 13 de junho, Satanás suscitará a indignação contra a minoria que recusar aceitar costumes e tradições populares. Por meio de informações falsas e apelos enfurecidos, despertarão a ira do povo contra os fiéis. Sem encontrar nenhum, assim dizem as Escrituras, para apresentar contra os defensores do sábado bíblico, eles recorrerão a leis opressivas que supram sua falta de razão. Queridos, eu quero encerrar a lição de hoje convidando você a fazer uma reflexão profunda. Eu quero convidar você a refletir na lição dessa semana, que mesmo dentro de um contexto escatológico, Deus já está agindo, já está trabalhando para nos libertar. Já está trabalhando para nos resgatar. Já está trabalhando para nos salvar eternamente, e o meu coração se alegra por isso. Então quero convidar você nesse momento a orar comigo. Feche os seus olhos. Deus e Pai, muito obrigado porque Cristo é o nosso resgatador. Cristo é o nosso libertador. Cristo é o nosso salvador. Fortaleça a nossa fé, permaneça conosco, mesmo nos momentos mais adversos dessa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, eu quero lembrar a você, não se esqueça, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no nosso canal.